Reencarnação é um conceito que fascina a humanidade há séculos, envolvendo a crença de que a alma renasce em um novo corpo após a morte. Diversas culturas e religiões ao redor do mundo incorporam essa ideia em suas crenças fundamentais. No entanto, o que mais intriga são os relatos de reencarnação inexplicáveis que surgem de tempos em tempos, onde pessoas, muitas vezes crianças, compartilham lembranças vívidas de vidas passadas. Esses relatos, muitas vezes, desafiam a lógica e levantam questões profundas sobre a natureza da alma e da existência. Vamos explorar 7 segredos envolvendo esses relatos inexplicáveis de reencarnação. Memórias infantis de vidas passadas. Muitos dos relatos mais convincentes de reencarnação vêm de crianças que, desde muito cedo, começam a narrar detalhes precisos de vidas anteriores. Algumas crianças descrevem lugares, pessoas e eventos com uma precisão que parece impossível para alguém de sua idade. Estudos do Dr. Ian Stevenson, um psiquiatra e pesquisador da Universidade de Virgínia, documentaram mais de 2.500 casos de crianças que pareciam ter memórias de vidas passadas. Esses relatos incluem detalhes específicos que foram confirmados como verdadeiros, sem nenhuma explicação lógica de como as crianças poderiam conhecer tais informações. Marcas de nascença e feridas ancestrais. Um fenômeno peculiar associado a relatos de reencarnação é o das marcas de nascença que correspondem a feridas de uma vida anterior. Em vários casos documentados, as marcas no corpo de uma criança coincidiram com ferimentos fatais que uma pessoa alegadamente experimentou em sua vida passada. Por exemplo, uma criança com uma marca de nascença no peito pode relatar lembranças de ter sido baleada no mesmo local em uma vida anterior. Esses casos, embora controversos, levantam perguntas sobre como a memória ou o trauma de uma vida passada poderia manifestar-se fisicamente em uma nova existência. Reconhecimento de pessoas e lugares. Há muitos relatos de indivíduos que reconhecem instantaneamente pessoas ou lugares de suas supostas vidas passadas, apesar de nunca terem estado nesses lugares ou conhecido essas pessoas em sua vida atual. Um exemplo famoso envolve um menino da Índia que conseguiu identificar membros da sua suposta família de uma vida anterior e descreveu sua casa em detalhes precisos antes de visitá-la. Esses casos de reconhecimento instantâneo permanecem um mistério e desafiam as explicações racionais sobre memória e percepção. Habilidades inexplicáveis e conhecimento prévio. Alguns relatos de reencarnação envolvem indivíduos, muitas vezes crianças, que demonstram habilidades ou conhecimentos que não poderiam ter adquirido em sua vida atual. Isso pode incluir a fluência em uma língua estrangeira nunca ensinada, conhecimentos específicos de profissões ou artes, ou habilidades musicais extraordinárias. Esses casos de conhecimento prévio sugerem que certas habilidades ou conhecimentos podem transcender a morte, levantando questões intrigantes sobre a natureza da memória e da aprendizagem. Mudanças de personalidade drásticas. Há relatos de pessoas que exibem mudanças de personalidade drásticas e inexplicáveis após experimentarem o que acreditam ser um evento de reencarnação. Essas mudanças podem incluir alterações em gostos, comportamentos e até mesmo hábitos alimentares, de uma forma que sugere a influência de uma vida passada. Algumas pessoas, após alegar lembrar de uma vida passada, adotam completamente o caráter ou a personalidade dessa vida anterior, levando a uma transformação significativa em suas atitudes e perspectivas atuais. Regressão a vidas passadas sob hipnose é uma técnica usada para explorar memórias de vidas passadas em indivíduos sob um estado de transe. Muitos terapeutas e pesquisadores relataram casos em que pessoas sob hipnose fornecem detalhes específicos de épocas e culturas que nunca haviam estudado ou sequer ouvido falar. Embora existam muitas críticas à validade desses relatos, a hipnose regressiva continua sendo um método popular para explorar o fenômeno da reencarnação e entender os mistérios do subconsciente humano. Fenômenos culturais e religiosos consistentes. Os relatos de reencarnação não são exclusivos de uma única cultura ou religião. Historicamente, diferentes civilizações, desde o Antigo Egito até o hinduísmo e o budismo, têm documentado crenças e relatos relacionados à reencarnação. Esse fenômeno culturalmente transversal sugere que a crença na reencarnação pode ser um aspecto fundamental da experiência humana, refletindo uma busca universal por significado e continuidade além da morte.
O fato de tantos relatos semelhantes surgirem em diferentes contextos culturais sugere que o fenômeno da reencarnação pode ter raízes mais profundas na psicologia humana ou na própria natureza da existência. Fobias e medos irracionais. Muitas pessoas que afirmam ter lembranças de vidas passadas também apresentam fobias e medos inexplicáveis, que podem estar relacionados a experiências traumáticas em outra vida. Por exemplo, alguém que tem um medo extremo de afogamento pode recordar uma morte por afogamento em uma vida anterior. Esses medos não têm uma causa lógica na vida atual, mas estão profundamente enraizados na memória subconsciente. Padrões repetidos de relacionamento. Há relatos de pessoas que acreditam ter conhecido ou mantido relações com as mesmas almas em vidas passadas. Esses padrões de relacionamento podem incluir a sensação de uma conexão instantânea com alguém que acabaram de conhecer, sugerindo que essa relação pode ter continuado por várias encarnações. Essas conexões emocionais intensas, muitas vezes, são vistas como a repetição de laços espirituais antigos. Linguagem e dialetos não aprendidos. Alguns casos de reencarnação envolvem crianças ou adultos que falam ou entendem línguas que nunca aprenderam em suas vidas atuais. Este fenômeno, chamado xenoglossia, é raríssimo e tem sido objeto de estudo. Indivíduos relatam a capacidade de falar ou escrever em idiomas antigos ou dialetos regionais de vidas passadas, o que deixa pesquisadores perplexos quanto à origem desse conhecimento. Experiências de morte e renascimento. Alguns indivíduos relatam experiências de quase-morte, EQMS, que incluem a sensação de estarem reencarnando em outro corpo ou voltando à vida atual. Essas experiências podem envolver visões de vidas anteriores, sensações de transição entre mundos e a percepção de um ciclo contínuo de vida, morte e renascimento. As EQMS, em muitos casos, reforçam a crença na reencarnação e no ciclo da alma. Recordações coletivas. Há fenômenos de reencarnação que envolvem grupos de pessoas que compartilham memórias de eventos de vidas passadas, o que sugere a possibilidade de uma memória coletiva entre indivíduos de uma mesma comunidade ou grupo. Essas pessoas podem compartilhar lembranças de experiências e locais históricos específicos, mesmo que nunca tenham se encontrado antes, sugerindo uma conexão espiritual ou ancestral que transcende o tempo e o espaço. Os relatos de reencarnação inexplicáveis desafiam nossa compreensão da mente e da existência. Embora muitas histórias possam ser vistas com ceticismo, a consistência e os detalhes surpreendentes de muitos relatos sugerem que ainda temos muito a aprender sobre a natureza da consciência e da alma. A reencarnação, como um conceito, continua a intrigar e fascinar, inspirando debates e pesquisas que exploram os limites da ciência, espiritualidade e a essência da vida humana. Esses segredos sobre relatos de reencarnação não apenas levantam questões sobre o que acontece após a morte, mas também sobre o que significa realmente viver e lembrar. Até a próxima!